E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Novamente, o professor Ricardo aqui para mais uma aula de história. Hoje nós vamos fazer o quê? Uma revisão do nosso conteúdo, tá certo? Então, hoje vocês vão rever algumas, a gente vai trabalhar algumas questões, certo? Com esses conteúdos aí. O segundo reinado no Brasil, né? A abolição, a imigração e indigenismo, tá bom? Basicamente foi o que a gente estudou nesse último mês de setembro, tá certo? Então aqui uma revisão. Eu sei que vocês adoram revisão. É a única hora que vocês abrem as oiças, né? Como diz lá no interior, para prestar atenção, né? Então tá aí várias questões para vocês se deliciarem. Vamos lá para a primeira questãozinha. Deixa eu aproveitar logo, mandar um abraço, senão eu esqueço, porque o tempo fica apertado, né? Professor Érico Cronenberg, né? Lá da Escola Municipal Noé Fortes, tá? Que mandou algumas dessas questões para o professor Ricardo. Professor, muito obrigado. Grande abraço para você e para todos os seus alunos. Vou aproveitar também para mandar um abraço para os meus alunos, do Lisandro Tito e do Simões Filho, tá? Um abraço do tio. Vamos lá, Júnior. Durante o longo reinado de Dom Pedro II, de 1840 a 1889, né? Por que não deixaram mais um ano para fazer 50 anos, né? Dois partidos políticos participaram do Império, ora disputando poder, ora conciliados. Uma expressão bastante utilizada para falar dos dois partidos era a seguinte, ó, farinha do mesmo saco. Quais eram esses dois partidos políticos que protagonizaram a política durante o segundo reinado? Eram os progressistas e regressistas? Eram os liberais e conservadores? Eram os liberais e os praieiros? Ou eram os conservadores e os cafeicultores? O que você acha aí, Júnior? Expressão farinha do mesmo saco. Quase a gente pode utilizar hoje, né, também. Farinha do mesmo saco, os partidos. Não tem diferença nenhuma. Veja aí se é essa aí que você marcou. Os liberais e conservadores eram os dois partidos políticos, né? Que, embora tivessem nomes diferentes, eram basicamente, tinham as mesmas ideias, tá? Os mesmos interesses. Ou seja, os interesses próprios, tá? Vamos para a próxima. A segunda questão, olha lá. As quadrinhas a seguir eram cantadas nas ruas do Rio de Janeiro. Essa é boa, hein? Em 1840, lá do golpe da maioridade. Leia com atenção, indique a alternativa incorreta, viu, tio? Incorreta. Primeira canção, não vou fazer cantando não, viu? Mas preste atenção. Queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade, tá? Agora a segunda canção. Isso aí eles cantavam na rua, viu? Pedindo lá o golpe da maioridade. Ó, a canção número 2. Por subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente. Não pode ser coisa boa, servindo com a mesma gente. Então aí são duas, você já percebeu que são duas coisas diferentes, né? São ideias diferentes. Vamos lá para as alternativas. Ó, a letra A. Os autores da canção número 1 são a favor do golpe da maioridade? São sim, né? Olha lá. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. Como diz o Eduardo Bueno, muitos países dispensam a lei em muitos momentos da história, mas só o Brasil faz isso cantando samba no meio da rua, tá bom? Olha lá, a letra B. Os autores da canção número 2 não são favoráveis à antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Não são favoráveis. Ó, 2, ó, por subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente. Não pode ser coisa boa, servindo com a mesma gente. Então, não são favoráveis. Ok, tá certinho. Eu quero a errada, não quero a certa. Olha lá. Letra C. Os autores da canção 2 veem a chegada de Dom Pedro II ao trono como uma continuidade das estruturas socioeconômicas. Então, olha lá, ó. Não pode ser coisa boa servindo com a mesma gente. Então, não vai mudar nada. Então, é sim uma continuidade das estruturas, né? Sobrou só a letra D, que você já sabe que é errada, né? Olha aí, ó. O povo
foi mais beneficiado com a chegada de Dom Pedro II ao trono, a partir do golpe da maioridade? Não, o povo não foi beneficiado, não. A subida ao trono, né, do Pedro II, ainda com 15 anos, incompletos, acalmou os ânimos em algumas regiões do Brasil, né? A gente vivia aquele período regencial onde tinha muitas rebeliões, né? Então acalmou um pouco os ânimos, mas não mudou nada para o povo. O povo continuou sofrendo com a desigualdade, com a miséria, especialmente nessas regiões mais afastadas, né, do poder central. Então o povo não foi mais beneficiado coisa nenhuma, tá bom? Vamos para a próxima questão. Marque a alternativa correta quanto à economia do Brasil no segundo reinado, que é o século XIX. A economia do Brasil durante o segundo reinado era essencialmente baseada na atividade comercial? Não, não era, tá bom? A atividade comercial era secundária no segundo reinado. B, predominavam as pequenas propriedades e o trabalho livre assalariado? Nunca. Nunca no Brasil. A letra C, a economia era agrícola e baseada numa produção diversificada, com oferta de vários produtos ao mercado interno. Também não. A economia era agrícola, sim, mas não era diversificada, com oferta de vários produtos, não. Agora, olha a letra D aí, ó. Era essencialmente agrícola, certo, né? Predominando as grandes propriedades, que eram chamadas de latifúndios, com mão de obra escrava, né? Monocultura, ou seja, só se produzia uma coisa, e voltada para o mercado externo. Essa aí tá certinha, né? Essencialmente agrícola, grandes propriedades, mão de obra escrava, né? Monocultura, voltada para o mercado externo, tá bom? Então essa aí tá certinha, letra D. Vou botar na prova, fique esperto essa aí, viu? Sobre o café, no segundo reinado, marque a única alternativa que está errada, incorreta, viu? Letra A, o café se tornou no principal produto de exportação no período, né? Está certo, né? O principal produto era o café, mas eu quero é errada. Letra B, a produção cafeeira nas primeiras décadas mantinham as características do modelo agroexportador. Latifúndios, monocultura, escravidão para o mercado externo, né? Tá certo isso aí, né? A produção cafeeira seguia esse mesmo modelo. Por volta de 1870, o Paraná era a principal província produtora de café para exportação do Brasil. Paraná? Calma, né? Bora ver a letra D. Em Minas Gerais, a economia era bem diversificada, com o extrativismo mineral, agricultura alimentícia, comércio e cafeicultura. Sim, recorde lá que nós falamos que Minas era uma das regiões que tinham a economia mais diversificada, né? Então tinha a extração que já vinha lá da exploração do ouro, tá? Tinha a agricultura de alimentação, porque quando os mineradores, né, foram para aquela região explorar o ouro, não tinha nem o que comer, então muitos tiveram que fazer as roças, então tinha uma agricultura diversificada mesmo, tá? Tinha questão comercial, aí depois começou a se produzir o café também na região. Agora, essa letra C aí tá errada. O Paraná, não. São Paulo era a principal província produtora de café, tá bom? Então é a letra C aí, ok? Cuidado, olha os detalhes. Tu te arrebenta nos detalhes, né, Júnior? Olha lá, a segunda estrada de ferro foi construída no Brasil imperial com investimentos ingleses. Eu lembro que eu falei disso aí. A rede ferroviária ligava as várias cidades do interior ao Porto de Santos. De fato, isso é verdade. Quais as consequências, avanços e incentivos provocados pelo avanço das ferrovias, né? Vamos ver aqui quais são esses avanços. Vamos ver se você lembra aí, ó. A rede ferroviária ligava as várias cidades, né, do interior ao Porto de Santos. Olha aí, ó, por que pode dizer que é um avanço, né, as consequências disso aí, né?
o transporte, a partir do momento que se instala essas ferrovias, né, vai baratear o transporte aí, ó, e vai torná-lo mais rápido, tá bom? Além disso aí, serve de incentivo ao crescimento das cidades, ok? Então aí, ó, presta atenção, vai baratear o transporte. O transporte era feito de mula, meu amigo, mula, jumento, tá? Então era demorado, era custoso, né? Então você, a partir do momento que você coloca lá as estradas de ferro, para você instalar, né, a estrada de ferro, não era baratinho, por isso que precisava do investimento inglês. Mas depois que está ali instalada, a manutenção é muito pequena, né? E é um transporte muito eficiente, tá bom? Então era por isso que eles decidiram por instalar essas estradas de ferro para escoar a produção do café, tá bom? Olha lá, ó. A sexta questão aí, ó. Com base na economia do segundo reinado, analise as alternativas e marque a única incorreta, tá bom? Ainda falando sobre a economia, né, no segundo reinado. Os capitais provenientes das vendas de café para o exterior contribuíram para o estabelecimento e o progresso do império. Sim, isso aí está correto. O café contribuiu sim para o estabelecimento e o progresso do império. A tarifa Alves Branco diminuiu os impostos sobre os produtos estrangeiros. Diminuiu os impostos sobre os produtos estrangeiros? Antes, esses produtos pagavam 20% a 60%. Com essa lei, passaram a pagar 15% de imposto na alfândega brasileira. Aí eu acho que tem alguma coisa errada aí. Vamos para a próxima. C. A lei Eusébio de Queiroz proibia a entrada de africanos escravizados no Brasil. Aí está correto. Essa lei proibiu o tráfico de escravos, né? Então, tá certinho. A letra D. O capital que deixou de ser gasto na compra de escravos, por conta lá da lei Eusébio de Queiroz, somado ao dinheiro obtido com as vendas do café brasileiro para o exterior, passou a ser investido em novos negócios, como, por exemplo, a construção de ferrovias. Exatamente, corretíssimo, tá bom? Essa tarifa Alves Branco que eu falei para vocês, olha aí, é ela que está errada mesmo. Essa tarifa Alves Branco, ela não vai diminuir os impostos sobre os produtos estrangeiros, não. Ela vai aumentar os impostos sobre os produtos estrangeiros, tá bom? Isso aqui é uma correção lá ainda do primeiro reinado. Não, antes ainda do primeiro reinado. Isso aqui é uma correção lá de quando a família real veio para o Brasil e abriu os portos às nações amigas. Você lembra disso aí? O Dom João VI abriu os portos e aí ele favoreceu os ingleses. Os produtos que vinham da Inglaterra vinham com o imposto baixíssimo, acho que era 15%, enquanto os produtos que vinham de outros países vinham com um imposto mais alto. Inclusive os produtos que vinham de Portugal, do próprio país, né, da família real. Era mais caro comprar um produto de Portugal do que um produto inglês, né? Então, essa tarifa Alves Branco corrige isso aí, porque o produto que vem de fora vai vir ficar mais caro do que o produto, né, brasileiro. Então, é uma correção. Essa aí está errada mesmo, tá? Vamos para a próxima, ó. Agora falar sobre a Guerra do Paraguai. A guerra exterminou quase uma geração de paraguaios, arrasou povoados, fortificações e hipotecou o futuro da arruinada nação. Ainda hoje, hipotecou, você pode olhar, olha o Paraguai, meu amigo. O Paraguai está, ainda hoje, nunca se recuperou dessa guerra aí, não. Quem escreveu isso aí foi o argentino Alejandro Maciel, em O Livro da Guerra Grande. Alternativa incorreta sobre isso aí. Guerra do Paraguai. Letra A. Após a vitória sobre o Paraguai, o exército brasileiro ficou fortalecido e a monarquia enfraquecida. Se você assistiu essa minha aula aí, você sabe que isso aí é verdade. De fato, o exército brasileiro se fortaleceu e a monarquia, né, perdeu popularidade. Letra B. A guerra impôs ao Paraguai uma forte retração demográfica. Se está dizendo bem ali no texto, exterminou quase uma geração de paraguaios, é lógico que a demografia, né, a população vai retrair. Tá certo isso aí.
O Exército Brasileiro precisou formar o Corpo de Voluntários da Pátria para a Guerra do Paraguai. Correto também isso aí, viu? Os voluntários da pátria eram convocados, né, de todas as regiões e geravam, inclusive, conflitos, né? Porque muitos não queriam sair, né, da sua vida para ir lutar lá no Paraguai. Então, eram os voluntários da pátria. Tá? Inclusive, negros, né, escravizados também eram convocados para lutar e aí com a possibilidade de ganhar a sua liberdade, né? A última aí que está incorreta, ó. O Paraguai possuía indústrias e ferrovias, havia estatizado a economia e não dependia de recursos estrangeiros. De fato, o Paraguai nessa época tinha incentivado muito a indústria, né? Tinha construído ferrovias, tá? A economia estava bem estatizada, mas não dependia de recursos estrangeiros, isso aí não é verdade não, tá bom? Então, essa aí é a alternativa que está incorreta sobre a Guerra do Paraguai. Acho que tem mais uma. Olha aí. Sobre as consequências da Guerra do Paraguai, qual das alternativas também está incorreta? Vamos lá. Letra A. O Paraguai perdeu suas indústrias, 140 quilômetros quadrados de território e 200 mil mortos. Isso aí está correto. Volte lá na minha aula que você vai ver que tem essas informações todinhas. O Brasil incorporou vastos territórios, garantiu a ligação fluvial com o sul do Mato Grosso e manteve a liderança na região platina. Sim, também está correto isso aí. As consequências para o Brasil foram essas. Mas teve outras, né, também. Mas essas aí estão certas. A letra C. Ao término da guerra, o Brasil saiu muito endividado. Isso aí é verdade. Mas com a popularidade do imperador fortalecida... Aí, não sei, vamos ver a letra D. Insatisfeitos, os militares brasileiros terminaram a Guerra do Paraguai com grande prestígio, porém reclamando de não poderem participar da política. Opa, tá correto. Inclusive é uma das razões que levam à queda do Dom Pedro II, né? Os militares, eles de fato tinham grande prestígio, mas não podiam participar da política e eles não aceitavam isso, né? E tá certo, militar participando de política não é muito bom, não. A alternativa aí, ó, é a letra C. Ao término da guerra, o Brasil saiu muito endividado. Isso está certo, viu, Júnior? Mas a popularidade do imperador não saiu fortalecida, saiu enfraquecida com o término da guerra. Vamos para a próxima. Qual foi a lei que aboliu o tráfico negreiro no ano de 1850? Já falei, acabei de falar aqui para vocês na questão anterior. As duas anteriores, né? A lei que aboliu o tráfico negreiro no ano de 1850 foi a lei do ventre livre? Foi a lei Saraiva, a lei dos sexagenários ou a lei Eusébio de Queiroz? Essa aí tu acerta. Tenho certeza. Olha aí. Eusébio de Queiroz, tá? Que era um angolano brasileiro, né? Eusébio de Queiroz, que fez o texto da lei, né, e foi aprovada em 1850, muito por pressão dos ingleses, isso aí, viu, para acabar com esse tráfico, tá? Isso era facinha. Olha agora a 10ª questão, desculpa. Considerando a linha do tempo acima, opa, e faltou aí a linha do tempo, mas vamos ver se dá para te entender. E o processo de abolição da escravatura. Sim, vamos lembrar do processo de abolição da escravatura, que o professor esqueceu de botar a linha do tempo. Assinale aí a opção correta, tá bom? Sobre a abolição de escravatura no Brasil. Se liga. Letra A. O processo abolicionista foi rápido, porque recebeu a adesão de todas as correntes políticas do país. Foi rápido? Não sei não, viu? Olha aí, letra B. O primeiro passo para a abolição da escravatura foi a proibição do uso dos serviços das crianças nascidas em cativeiro. Então, o primeiro passo para a abolição da escravatura, né? Antes que a compra de escravos no exterior fosse proibida, decidiu-se pela libertação dos cativos mais velhos. Eita, essa aí
antes da compra de escravos no exterior fosse proibida, antes que ela fosse proibida, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico, decidiu-se pela libertação dos cativos mais velhos, que é a Lei dos Sexagenários. Então, aí na ordem cronológica, o que veio primeiro? OAD, assinada pela Princesa Isabel, a Lei Áurea concluiu o processo abolicionista, tornando ilegal a escravidão no Brasil. Né? Olha aí, vamos ver aqui qual é a que está corretinha. Eu acredito que seja a letra C. Não, é a letra D. Tá certo, letra D, é a correta. Olha lá, a letra C, por que o professor falou? Confundi aqui. Antes que a compra de escravos no exterior fosse proibida, decidiu-se pela libertação dos cativos mais velhos. Não é. Os cativos mais velhos foram libertados, né? Foi a penúltima lei abolicionista antes da Lei Áurea, tá bom? Primeiro foi a questão do ventre livre, né? Mas antes ainda a proibição do tráfico. Então aí a proibição do tráfico é anterior à libertação dos cativos mais velhos. A que está correta é essa aí, assinada pela Princesa Isabel. A Lei Áurea concluiu o processo abolicionista, sim, está correto, tá? O primeiro passo para a abolição da escravatura foi a proibição do serviço das crianças nascidas em cativeiros. Essa aí não foi porque foi a Eusébio de Queiroz que proibiu o tráfico, tá bom? E lá a letra A, o processo abolicionista foi rápido? Não, não foi rápido não. Começou em 1850 e só foi terminar em 1888. Então não foi rápido, coisa nenhuma. Dos nomes abaixo, ainda estamos falando sobre abolicionismo. Dos nomes abaixo, qual não atuou na campanha abolicionista no Império? Então veja aí, ó. Os nomes são, letra A, Luiz Gama, o doutor Gama participou da campanha abolicionista, sim. Letra B, o José do Patrocínio também participou, né? O Campos Vergueiro ou André Rebouças? Quem desses aí que não atuou, né? Não participou dessa campanha abolicionista? Olha aí, foi o senador Campos Vergueiro, tá? O Campos Vergueiro foi o responsável por criar aquele projeto de lei que instituiu o sistema de parceria para trazer os imigrantes para o Brasil, né? Eles pagavam a viagem, os fazendeiros pagavam a viagem desses imigrantes, traziam para o Brasil, eles trabalhavam quase num regime de escravidão, né? Porque eles ficavam com a dívida quando recebiam a parte deles do lucro da venda do café, mal dava para pagar as dívidas que eles já tinham contraído para alimentação, para pagar os custos de viagem. Esse sistema de parceria quem inventou foi o Campos Vergueiro, né? Dentro já daquela ideia, né, nefasta de acabar com os negros no Brasil, né, substituindo eles pelos imigrantes europeus branquinhos, né? Então, o Campos Vergueiro abolicionista, não, nem aqui, nem lá nas profundas, tá certo? Olha aí, a questão número 12, tá chegando no final. A lei número 601, de 18 de setembro de 1850, ficou conhecida como a Lei de Terras no Brasil Imperial, tá? Também esse conteúdo aí acho que foi da última aula, né? Sobre as consequências desta lei para o Brasil, é correto afirmar o quê? Esta lei tornou possível a compra e a regulamentação de terras, inclusive por pequenos proprietários, alterando as formas de acesso à propriedade fundiária no país. Tá? Vamos para a próxima. A letra B. Quando a gente pega umas questões assim, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente tem que ir eliminando logo as que não tem o menor sentido. E aí você vai vendo depois, analisando o que sobrou, aquela que é mais coerente. Tá? A letra B. A lei de terras deu aos grandes proprietários a possibilidade de aumentar suas posses e de regularizá-las junto ao governo. Tá? Vamos lá para a letra C. Essa aí também está bem no rumo. Né? A letra C. A lei de terras iniciou a reforma agrária no Brasil.
não se falava nem de reforma agrária, né, no Império, tá? Possibilitando a divisão dos latifúndios improdutivos. Nunca, gente, isso aí nunca aconteceu, nem hoje acontece isso aí, quanto mais no Império, tá? Então, iniciou a reforma agrária no Brasil? Não, tá errado, isso aí tá errado, isso aí já elimina que essa aí não tá certa. A letra D, esta lei tornou possível a doação das terras devolutas a pequenos proprietários brasileiros e estrangeiros. Também não está certo, por quê? A lei de terras, ela não previa doação nenhuma. A lei de terras previa compra de terra. E o estrangeiro era proibido de comprar essas terras, tá bom? Então a gente tem aí a letra A e a letra B. A mais correta é que deu aos grandes proprietários a possibilidade de aumentar suas posses, porque é quem tinha dinheiro para comprar a terra. Ok? Então essa aí é a letra B, é a que está correta. A última, eu acho. No Sul, só para a gente substituir, olha lá, ó. No Sul, substituir não, preencher as lacunas, desculpa. No Sul, os poloneses, alemães ou espanhóis fundaram colônias como São Leopoldo e Novo Hamburgo, e Blumenau e Joinville. Os italianos, portugueses ou poloneses, por sua vez, fundaram as colônias que deram origem às cidades de Caxias do Sul, Garibaldi e Bento Gonçalves. Então, que completa aí corretamente o texto. Novo Hamburgo, Blumenau e Joinville são cidades do Sul, no Rio Grande do Sul, onde viviam alemães, é a comunidade alemã, tá? E Caxias do Sul, Garibaldi e Bento Gonçalves, também lá no Sul, são cidades onde vivem os italianos, tá certo? Então é essa a alternativa correta. Outra do Bob Dylan para vocês, ó. Atrás de qualquer coisa bonita existe algum tipo de dor, tá bom? Fique aí com essa mensagem, pense, quebre a cabeça para você entender o Bob Dylan, tá certo? É isso, gente. Nossa aula encerra aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido mais com essas questões, tá bom? Um grande abraço, tchau, até a próxima.